E é isso aí, pessoas. Estamos começando aqui mais um Sem Ideia Podcast. Sejam muito bem-vindos em mais um domingo dessa vez que eu tô gravando. Bom, não teve podcast no sábado passado, nem na semana passada, pelo simples motivo de que eu não tava muito bem, não dava para organizar o podcast no meio de tudo que tava acontecendo, e eu preferi deixar isso para outra semana, preferi não fazer. Que caralho, que coisas que aconteceram que foram muito ruins, cara. Bora lá que hoje o papo vai ser longo, cara. Eu tô planejando fazer 1 hora hoje e hoje o papo vai ser longo. Hoje o papo vai ser longo e eu vou contar tudo devagarzinho, tentar botar detalhes e é isso aí. Aproveita o negócio, põe aí se você estiver fazendo qualquer coisa aí. Deixa no fone de ouvido, deixa, sei lá, cara. Faz o que você quiser aí. Se estiver ouvindo isso aí, no meio de alguma coisa, algum exercício, deixa tocando. Numa caminhada, deixa isso aí. Se não tiver tempo, por favor, cara, eu te peço que ouça mais tarde. Se você não tiver tempo nesse exato momento pra ficar ouvindo 1 hora o mesmo bagulho. E é isso, cara, bora lá. Bom, cara, começou tudo, tipo, semana passada. Quando eu tava fazendo um negócio do meu TCC, tá ligado? Que eu tava fazendo o TCC lá. E era um bagulho do desenvolvimento. Eu tava procrastinando um pouco, admito. Eu tava procrastinando porque eu não aguento mais isso aí, cara. Se tem um negócio que eu não aguento mais é essa merda da escola. Essa porra toda, cara. Eu não aguento mais. Cara, eu sou muito burro, velho. De verdade, mano, eu sou muito burro. Porque era pra eu ter terminado o ensino médio ano passado. Porque eu tava numa outra escola e na outra escola eu tava no segundo. Só que aí eu fiz o vestibular, passei. Aí eu falei, pô, eu vou pro ensino médio técnico da ETEC, que é melhor que o ensino da minha escola atual. Sendo que minha escola atual já era uma escola boa, tá ligado? Uma escola de bairro, mas era boa. Pública de bairro, mas era uma escolinha boa. Aí eu falei, pô, eu vou pra lá. Eu vou pra ETEC mesmo. Aí beleza, eu larguei todos os meus amigos lá na outra escola, que eu já tinha melhor me adaptado. O meu cachorro entrando aqui. Cara, eu larguei todos os meus amigos de lá. Eu larguei também. Cara. Além dos meus amigos que eu larguei, eu larguei. Eu abri mão de terminar o ensino médio mais cedo. Porque eu já tava na idade. Eu tava numa idade adiantada. Eu entrei adiantado na escola. Porque se eu não me engano, na pré-escola, eu só fiz o último ano dela. Eu não. Eu pulei o resto. E depois eu fui direto pro primeiro ano. Com 5 anos de idade, então eu entrei mais cedo. Ah, vou ter que cortar. Rapidão. Rapidão e rapidão. Pausei aqui. Eu pedi pros meus pais aqui em casa eles ficarem fora de casa por 1 hora, mais ou menos. Até eu terminar o negócio e. Porque eu não vou me sentir muito confortável falando isso com eles. Porque com eles aqui, porque eles podem ouvir, eu não quero gente me enchendo o saco. Esse bagulho vai ser totalmente eu. E esse podcast aqui vocês vão me ver numa faceta bem mais séria do que geralmente. Eu coloquei ali o caos pra tocar no começo, pra dar um baitzinho, mas não é muito lá essas coisas não, cara. Mas tipo, aliás, o Lucas lançou música nova, cara. Vão lá ver que tá muito boa, cara. O nome é Strogonoff de Tatu. Tá de qualidade, cara, de qualidade. Mas enfim, continuando. Tipo, eu entrei na escola com 5 anos de idade, mais cedo do que o normal. E eu já sabia ler, já sabia escrever na época. E isso aí foi indo. Eu era tipo o meu que o prodígio da sala. Eu tirava as melhores notas sempre. E continuava assim, tá ligado? Eu me interessava muito por matéria de ciência, essa coisa lá, criancinha. Pá. Aí com o tempo, cara, pra você ver que. Eu vou ligar isso já já com a história atual. Eu tava começando a me sentir mais deslocado lá na outra escola. Nesses primeiros anos, eu tava me sentindo deslocado. Eu tava me sentindo muito mal, cara. E eu tava começando a ficar mal pra caralho. Além de mal, isso tava refletindo nas minhas notas.
Aí era o seguinte, eu tirava nota ruim lá, eu tirava nota ruim na escola, é... e... e nisso aí eu chegava em casa, eu tava puto e apanhava por tirar nota ruim, por não copiar a lição toda. Aí ficou nisso muito tempo da vida, até a quinta série. Ia lá pra escola, tirava nota ruim, não copiava a lição, chegava em casa, ou eu fingia que ou eu tentava escrever os negócios metendo causada mesmo, pra poder me livrar da surra, ou eu apanhava no, porque eu não fiz a lição, ou porque tirei nota ruim. E foi muito tempo assim, até a quinta série. E nesse meio tempo, o que que tava acontecendo na escola pra me deixar ruim? Foi uma época muito triste, cara, porque mais ou menos a partir da terceira série, eu tava por um momento que, tipo, eu já tava me sentindo deslocado, eu já tava me sentindo meio inútil, merda lá. Tinha acontecido uns bagulho lá que a mina que eu gostava lá, a mina que eu gostava na época, paquerinha de criança, que hoje eu não quero, eu tô pouco me fudendo pra ela hoje em dia. Na época, ela tinha ficado com o melhor amigo da época. Isso aí me deixou como? Me deixou fudido, tá ligado? Aí eu tentei esconder, eu escondi, deixei só pra mim. Aí, cara, teve bagulho, gente enchendo o meu saco. Bagulho de exclusão mesmo, deu um mó BO depois. Depois da quinta série eu fui correr atrás pra tentar arrumar, remediar. Deu um puta BO. E deu nesse puta BO, não aconteceu nada, tá ligado? Não aconteceu nada com os caras. Continuou da mesma forma. Nisso aí, eu já falei, porra, meu irmão, isso não tá certo. Isso não tá certo. Porque, porra, os caras tão tirando, gastando pra caralho. E aí eles vão lá e ficam de boa. Porra, não, isso tá errado, cara. Isso tá errado. Aí com essa eu já desanimei muito mais. Comecei a tirar nota ruim, apanhava, foda-se, nem tentava corrigir o negócio mais. E apanhava mesmo quando chegava em casa por tirar nota ruim. E eu lá, escondendo, escondendo, escondendo. Tudo que eu passei, tudo que eu passava, eu escondia. Escondia. Teve dia que eu chegava em casa puto. Eu tinha na época um saco de boxe que eu usava pra descontar a raiva, porque na época, tipo, falaram, porra, o moleque é muito raivoso, e isso é um problema, a gente não sabe o que tá acontecendo porque o moleque tá muito raivoso. E eu tava muito raivoso na época. Eu tava com muita raiva, eu brigava muito fácil. Nessa época eu era brigão. Eu só não brigava muito na escola porque ia dar BO pra mim. Eu briguei poucas vezes na escola até por isso, porque eu sempre soube que vai dar BO pra mim, vai dar BO pra mim. Mas quando eu saía na rua, eu descontrolava muitas vezes. Aí eu acabava batendo nos moleque ou eu apanhava, tá ligado? Mas geralmente, tipo, apanhar, eu só apanhei uma vez na vida, foi uma vez que eu briguei na escola. E nessa vez que eu apanhei, foi o moleque que veio puxar briga comigo, ele chegou por trás e começou a dar soco na minha barriga de maneira que eu não conseguisse defender. Eu nem vi o golpe chegando, porque o cara tava atrás de mim. O cara foi na surdina. Puta covarde o moleque. Chamou pra briga e eu tava lá. E nisso que ele chamou pra briga, ele veio por trás. Aí não dá, né, cara? Aí não dá. E depois ele veio se pagando machão. Aí beleza. Teve uma. Aí depois, cara, quando eu brigava na rua, era um bagulho feio. Era feio. Era feio. Eu brigava na rua mesmo. Tipo, batia nos moleque, vizinho meu. Hoje em dia eu nem falo com eles mais, porque eu tenho até vergonha de falar com eles por causa dessa época toda. E quando eu. E quando eu brigava, eu não brigava tipo brigar de criança mesmo, tá ligado? Tinha vezes que eu puxava até faca. E isso não é algo que eu me orgulho muito de falar, porque simplesmente é um bagulho que tipo, eu não sabia me controlar. Eu não sabia controlar. E isso, cara, essa minha raiva que eu contia dentro de mim na época era um negócio que dava problema até com minhas interações com os amigos de infância meus, tá ligado? Uma vez eu tava brincando de lutinha com um amigo de infância meu
E nessa parte, tipo, ele deu um soquinho um pouco mais forte. E na época eu tinha acabado de chegar da escola, na época, e nisso aí eu descontrolei. Fiquei puto cego de raiva. Nisso aí eu parti pra cima dele. Eu não sei o que aconteceu, mas na época ele teve sorte de conseguir desviar do soco que eu dei. Porque eu lembro que o soco que eu dei, ele quebrou a porta do meu armário no soco. O meu armário ele ficou todo fudido, arregaçado com o soco que eu dei na época. E eu tava mirando na cara do moleque. A sorte dele é que ele conseguiu desviar de raspão. E, mano, isso é perigoso, cara. O que ia acontecer com o moleque? Que o moleque a gente tava em cima da cama. Eu fui com tudo mesmo. Aí eu ia bater no cara com a força que quebrou o meu armário. Bater na cara dele, o moleque ia pra trás. Ia bater a cabeça na quina de alguma escrivaninha minha da época. Ia cair de cabeça no chão. Porra, isso ia dar muito BO, cara. Isso ia dar muito BO. Eu só vi a merda que aconteceu depois que eu tirei a mão do armário e o armário tava todo arregaçado. Aí nisso aí eu falei, porra, vou me controlar. Eu não vou sair batendo no moleque, mas eu ainda tava puto. Aí, beleza. Nisso, cara, voltando pro negócio da escola, tava tendo um negócio que, tipo, eu tava sendo até que. Eu tava sendo excluído de muita coisa, tá ligado? Trabalho em grupo, geralmente eu ficava sozinho, porque nessas épocas começaram a separar as turmas, e eu não tava mais na turma do meu melhor amigo e dos moleques que eu tinha mais intimidade, separou tudo. Aí eu tava meio puto da vida, tá ligado? Porque, porra, o cara que eu conversava, mesmo com tudo aquilo que aconteceu, dele conseguir pegar a mina que eu tava afim, eu tava puto, mas eu perdoei ele. É, teve um BO lá, que aí tinha esse negócio, que tipo, fizeram um negócio lá e separaram as turmas. Eu perdi o único cara direito que eu conversava direito na época. Eu tava numa turma cheia de estranho, que eu não conhecia ninguém. Era todo mundo muito estranho pra mim. E eu tava sozinho. E nessa parte eu comecei a ser excluído porque eu tentava socializar na época, só que eu não conseguia muito bem. Porque os assuntos não batiam. O que eu pensava, ninguém pensava. E nas brincadeiras, tipo, o pessoal gostava muito de jogar futebol, futsal. Eu não era bom em futsal, eu era bom em basquete. Só que ninguém quase jogava basquete comigo. Foram jogar basquete junto comigo no Fundamental 2. No sexto ano, começaram a jogar basquete junto comigo. Que eram uns amigos meus que eu falo com eles até hoje. Começaram a jogar basquete junto comigo, aí eu me senti menos excluído. Mas na época eu me tava muito bapá das ideias. Aí também tinha. Às vezes jogavam handball. E eu falava, pô, eu não vou pedir pra jogar, não vão me escolher pra time nenhum, eu vou ficar à mercê. Aí nisso aí eu comecei a me distanciar também e guardando tudo pra mim. Guardando tudo pra mim. E eu não sou desses cara que chegava depois e chorava em casa. Não, eu não chorava. Eu simplesmente guardava pra mim e falava, pô, isso é foda. Eu guardava pra mim, tinha às vezes que eu dava indícios, mas ninguém percebia esses indícios. Eu falava, porra, complicado. Aí eu parei. Aí eu parei de ficar dando trela. Aí, deixa eu ver. Aí teve esse negócio aí, pá. Só depois, mais pra frente, eu consegui alguns amigos pra não ficar sempre fudido na minha, quieto no canto, parecendo que ia matar todo mundo. Porra, nesse meio tempo também, foi uma das primeiras vezes que eu tentei suicídio na vida. E uma das primeiras vezes que eu tentei suicídio foi tentando cortar minha garganta. Seguraram a minha mão e tiraram a faca da minha mão. Aí nisso eu não consegui. Eu me acalmei depois, pá. E eu não tava chorando no dia, eu tava com muita raiva e pá. Esqueci de mencionar, tinha vezes que eu chorava sim, só que eu não chorava de emoção. Acho que até hoje eu nunca chorei de emoção e nunca chorei de tristeza. Nunca chorei por me sentir muito triste.
Até hoje, em toda a minha vida. Eu só chorei por raiva e por alívio. E essa de chorar por alívio eu vou contar depois, mais pra frente no podcast, cara. Calma lá que tem muita coisa pra falar. Quantos minutos estão? 15 minutos só. Ah, tem muita coisa pra falar. Bom, aí beleza. Foi uma das primeiras vezes que eu tentei suicídio. Nesse meio tempo eu tava muito mal, cara. E não me levaram pro psicólogo porque eu não queria. Que na época eu não queria ir pra um psicólogo. Eu achava que, tipo, médico vai vir falar merda pra mim. Vai me dar remédio, vai me dar injeção. E eu não gostava de injeção. Aí, tipo, eu não queria ir pro psicólogo. Aí eu fiquei lá, segurando, 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 guardando todos os problemas pra mim. Todos os problemas da minha vida tava comigo. Nessa época, eu já tava com um negócio que eu tava muito, muito fudido, muito antissocial. Eu não chegava em ninguém, eu chegava na sala, eu ficava quieto num canto, só interagia se interagissem comigo e eu não dava muita abertura pra fazer amigos. Não dava muita abertura, eu ficava quieto lá, no meu canto, sozinho, fazendo a lição, e tinha vezes que eu nem fazia a lição. E foi aí, mais ou menos na quarta série, ou na quinta, não lembro, acho que é na quarta, que eu conheci um dos meus grandes amigos que eu guardo até hoje. Aquele que me levou pra aula de taiko esse ano, inclusive. Porra, um abraço aí, moleque, que tu é foda, cara. Tu me ajudou pra caralho. Que é. Foda-se, vou falar o nome mesmo. Foi o Sérgio. Aí, tipo, ele começou a andar comigo, a gente começou a conversar, nisso aí eu comecei a me abrir com ele. Porém, naquela época eu ainda não era, tipo, aberto pra todo mundo. E nem com ele eu era aberto direito, porque eu ainda tinha muita mágoa. Eu ainda sentia muito remorso e muito receio de falar as coisas que eu sentia. Tinha muito receio. Eu ainda tenho muito receio de falar o que eu sinto, porque eu sinto que eu não vou ser muito bem visto se eu começar a falar o que eu sinto. Eu não vou ser um cara que vai. Que as pessoas vão falar, "Ah, puta, que cara maneiro, eu vou dar um apoio pra ele." Eu sinto que vão me julgar de maneira muito negativa e vão se afastar de mim sempre que eu falo o que eu sinto. Por isso que eu abri esse podcast, pra eu poder, além de falar merda, além de falar merda, eu poder falar sobre mim, tá ligado? Na ideia inicial não era isso, mas depois que o negão começou a parar e tá foda a situação dele pra ele continuar fazendo podcast comigo, o podcast tá sendo bem mais eu pra eu. Eu não ligo se esse podcast aqui tiver pouca visualização, eu acho que até vai ter, porque é um tema muito negativo e sei lá, cara. Tem muita coisa. Esse podcast, o título vai ser Desabafo, porque é literalmente isso que eu tô fazendo. Por isso que eu falei pros meus pais até falarem isso aí, pra até saírem de casa um pouco, por uma horinha, pra eu poder falar tudo que eu tenho que falar e ficar por mim e pra mim. Vocês que escutem depois, vocês que estão escutando agora, estão escutando é tipo um bagulho de psicólogo. Você é um psicólogo, eu tô no meu quarto, que é a sala, e eu tô falando tudo. Eu tô falando tudo que eu tô sentindo. Mas beleza. Aí, cara. Aí, beleza. Nessa época aí o Sérgio me ajudou pra caralho. Ele me tirou de um poço que eu tava afundando. Nessa época, minhas tentativas de suicídio elas foram diminuindo muito a frequência. Até uma época que eu parei, mas eu ainda tinha isso na cabeça. Muito forte na cabeça. Eu ainda tinha o suicídio como uma puta opção pra mim. Como uma opção muito viável. Aí, beleza. Aí foram passando o tempo. Chegou o primeiro ano do ensino médio. Eu tava com os amigos também. Tava com o Daniel, o das live, TR Lux, tio Hilux. Tava com ele. E com uma amiga nossa que era Bianca. E a gente tava lá. A gente tava lá fazendo esse trabalho de boa no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio. Eu ainda tava meio mal porque no ano passado eu tinha feito uma prova para passar na ETEC para tentar ter um futuro melhor. E aí começou a dar bosta. Eu tava triste, mas o Daniel fez uma força lá. O Sérgio tinha passado na federal, então ele não tava mais comigo. Mas o Daniel dava uma puta força. Jogava basquete comigo, a gente conversava pra caralho, zoava pra caralho nas aulas. Mesma coisa, Bianca, a gente conversava muito, zoava muito. E é isso.
E é isso, cara. Aí teve isso aí. É... E eu tava mal por não ter conseguido passar na ETEC. Só que nessa época aí eu tava falando, porra, não consegui passar, eu tento depois fazer o técnico lá pra tentar ter um futuro melhor. Aí beleza, eu fui lá, passou um ano lá e eu fui fazer a prova. No dia eu me embriaguei, eu tomei o negócio porque eu tava mal no dia. Eu falei, porra, foda-se essa merda. Aí eu me embriaguei, fui fazer a prova embriagado. Foi uma das primeiras vezes que eu bebi na vida. E eu não gostava. Até hoje eu não gosto de beber. Eu bebo porque é ruim. Essa é a minha lógica. Eu bebo porque o gosto da bebida é ruim. E o gosto ruim da bebida me lembra quanto eu tô na merda. E isso me impede de ficar bêbado. Muito bêbado, tá ligado? Por isso que eu gosto de bebida pura. Eu não gosto de, por exemplo, drink. Eu não gosto de misturar bebida. Tipo, misturar com energético, com uísque. Eu não gosto. Eu gosto de beber ruim. Eu gosto da bebida ruim, com gosto amargo, com efeito forte que eu sinto a bebida no meu estômago, queimando ele pra eu poder para eu poder ver o quão na merda eu tô e pensar em alguma coisa pra sair. E se eu não pensar nada, eu bebo mais. Aí fica nessa. É... Aí foi numa das primeiras vezes que eu bebi, eu não gostei. Eu falei, porra, nunca mais vou beber na vida. Aí beleza, eu fui fazer a prova. Embriagado. Aí foi lá, eu tirei uma notinha lá, eu fiquei, porra, e se eu não passar? Aí nisso começou a vir umas visões do meu futuro. E quanto eu tava fudido no meu futuro do que eu tava vendo se eu não tivesse feito a E-Take. E eu passei, eu dei glória, eu dei graças. Nessa época eu já tinha largado a igreja, então eu falar glória era um bagulho impossível, tanto que eu falei agora, mas tipo, na época eu falei, nossa, ainda bem. Eu era daqueles ateuzinho chato, fudido. Mas isso também, eu até entendo porque eu era esse ateu chato, fudido. Porque também teve um negócio na igreja lá, que eu larguei, porque por causa de umas merda lá, pessoal lá não valia a pena, não era flor que se cheire o pessoal lá da igreja. Principalmente o que eu conversava, que eu chamava de amigo, não era flor que se cheire. Era um pessoal que é nojento, nojento, tá ligado? Nojento. Aí, beleza. Que aconteceu mais? Que aconteceu? Lembrei. Aí, beleza, eu passei. Nisso aí foi primeiro ano. Eu lá fiquei uma semana inteira sem falar com ninguém indo pra ETEC. Eu tinha feito a escolha de voltar pro primeiro ano, eu já tava no segundo. Voltar pro primeiro do médio pra fazer o técnico, pra ver se eu garantia um futuro melhor pra mim. Aí beleza, fiquei uma semana sem falar com ninguém, até que uma vez os moleques chegaram lá em mim e falaram: Pô, vamos. Eu vejo que você fica aí sozinho, lá até no ponto de ônibus. Vamos a gente lá, vamos todo mundo junto pro metrô. Eu falei, pô, vamos, né? Aí beleza, eu comecei a andar com os caras. O nome do cara era André, o cara que me chamou. E beleza, eu comecei a andar com ele, fiz uns amigos lá. Comecei uma menina lá que era amiga minha também. Um amigo que depois virou amigo meu. Aí beleza. Foi isso aí, oba oba, eba eba, a metade do segundo do ensino médio. Que começa essa história, ela começa no seguinte: no primeiro ano do ensino médio, lá pro final, aí pro começo do segundo do ensino médio, uma amiga chegou em mim e falou, a gente chegou num papo lá. A gente chegou num papo lá de misticismo lá que um colega, um amigo meu tava fazendo, um amigo meu da época tava fazendo, que era o Guilherme, ele tava fazendo lá e ele tava fazendo esse negócio de misticismo, querendo aprender os caras a quatro. Aí ele viu o meu bagulho, aí viu que tinha bagulho de sofrer por bullying e repulsão. Me perguntaram se eu já tinha sofrido, eu falei, pô, já. Aí nessa hora a menina que era minha amiga falou: mas você ainda sofre bullying. Eu falei: ué, onde? Aí ela fala: pô, pela sala. Aí nessa época eu fiquei com o pé atrás. Pô, se ela sabe, nunca me falou, o que que acontece? Aí eu comecei a ficar com o pé atrás, eu comecei a observar mais.
observar mais, prestar mais atenção no jeito que as pessoas me tratavam. Obviamente na época eu falei, mas eu não ligo pra elas, nem converso, não ligo pra elas e foda-se. Aí beleza, eu fui prestando mais e mais atenção no jeito que me tratavam, no jeito que conversavam comigo, no jeito que eu era expressivo. E nisso aí eu fui desanimando mais e mais, porque eu fui conhecendo cada vez mais o que estava acontecendo de verdade. Eu fui descobrindo tudo. Aí nisso aí eu comecei a ser excluído do grupo, dos grupos que eu tava. É, tipo, o grupo que eu conversava, que era eu, o André, a Amanda, essa nossa amiga, Guilherme, uma outra amiga da época e o um Cleito, um moleque magrelo lá. E era isso, era esse o grupo. E eu fui começando a ser cada vez mais excluído. E nisso aí eu tentava até às vezes me enturmar de novo. Mas eu fui. Só que não dava. Eu não conseguia me aproximar de novo. Eu tava num puta poço, tá ligado? Eu não conseguia me aproximar de novo. Eu não conseguia me aproximar de novo e toda vez que eu tentava, eu era ignorado. Tinha vezes que até nas aulas de educação física na época eu conversava com os moleques, tentava fazer um comentário engraçado pra ver se notavam, nada, simplesmente ignoravam. Aí o outro moleque falava a mesma coisa que eu falei, porque tinha prestado atenção e viu que era engraçado, e riam, e eu lá, sozinho. E eu lá sozinho, todo fudido, na merda pra caralho. Aí eu falei, porra, fudeu. Tá acontecendo de novo, aquela merda de novo. Aí nisso aqui vieram pensamentos. Nessa época eu comecei a ficar rebelde, cara. Não rebelde, tipo, eu sou rebelde sem causa. Ai, olha como eu sou liberto. Ah. Não, eu comecei a ficar rebelde de. Não violento. Eu comecei a ficar rebelde de foda-se, entendeu? De tacar o foda-se pra todo mundo, tacar foda-se pra escola, foda-se pra lição, foda-se a porra toda. Eu comecei a tirar nota baixa de novo. Chegava em casa, em vez de apanhar, não, eu falava que tava tudo bem. E começava, vinha aquelas notas baixas, levava sermão e ficava nisso. Deixa eu ligar o computador aqui. Não sei o que aconteceu. Deu uma pausa aqui porque o computador ele deu uma merdinha. E ele deu uma desligada. Eu me precipitei e apertei mais o espaço do que deveria. Mas, tipo, continuando, eu começava a levar sermão. Nesse que eu levava sermão, eu simplesmente ignorava. Eu falava, foda-se, estão falando merda porque não sabem de nada. E eu não dava o braço a torcer. Nessa época eu já tava indo pro psicólogo, tava dando uma melhoradinha, tentando, mas nada muito efetivo. Até hoje não foi efetivo, que eu não consegui me aproximar de ninguém de novo naquela sala. Até hoje na minha sala eu não me aproximei não me aproximei desse cara de novo, porque eu não simplesmente não consegui. Eu não consegui achar uma brecha, eu não consegui ir lá. Até no meu grupo de TCC de agora eu não sou muito imerso. Eu não sou muito, eu acho que eu não sou muito bem visto. Eu não sou muito relevante, eu não sou muito ouvido. E eu acho que as pessoas só estão lá porque, pô, a professora cobrou. Isso aí vai vir mais pra frente. Aí, beleza. Aí teve esse negócio aí da exclusão lá. Eu falei, porra, de novo não, tá acontecendo de novo. E começar aquele ciclo de novo, tirar nota baixa, reclamar, ouvir sermão, ignorar e continuar lá. Até que chegou aí, tipo, foda-se nesse dia. Eu já tava foda-se. Não conversava comigo. Eu ficava no meu canto, sozinho. E eu não chorava. Eu nunca chorei nessa época. Não chorei em nenhuma parte. Aí, beleza. Beleza, tudo suave, supimpa, maravilhoso. Obviamente ironia, mas tipo, pá. Tudo pá. Simplesmente pá. Aí, tipo, eu tava indo lá e nessa época também, tipo, eu tinha tido uma intriga numa aula de educação física que eu já não tinha aguentado mais, tá ligado? Eu já não tinha aguentado mais e eu não, apesar de que eu não chorei, eu acho que isso que me fode, cara, porque pelo que eu não consigo chorar, cara.
E simplesmente não consigo chorar por tristeza, eu não consigo chorar por emoção, por felicidade, essas coisas. Eu não consigo chorar. Parece que tem uma puta de uma trava em mim e eu não consigo chorar. Eu sinto vontade de chorar, mas eu simplesmente não consigo. E não é uma trava tipo, ai, homem não chora. Não, porque isso aí eu foda-se, tá ligado? Eu não ligo pra isso. Mas tipo, eu simplesmente não consigo. Eu tenho vontade, mas não saem lágrimas. Não saem lágrimas de choro na minha. Não saem lágrimas de choro do meu olho. Não sai nada, tá ligado? E eu tava lá fudido na merda. E não saía lágrima e eu contando a história. Pá, do que aconteceu de verdade lá pra coordenadora. E elas chamaram o cara lá. Aí não aconteceu nada com eles. Porque eles simplesmente falaram: ah, o moleque, ah, ele. Ah, nada, não aconteceu. Não, isso é tudo mentira dele. Ele é violento, ele levou uma chave de fenda pra escola. Ele levou uma chave de fenda pra escola e ele é violento, ele é violento. Aí, tipo, cara, eu nunca levantei a voz, eu nunca gritei com ninguém daquela sala. Muito menos com as pessoas que eu falei lá. Que foram o Clayton e uma mina chamada Sarah. Que eram duas pessoas que eu sabia de que era escancarado que me odiavam, tá ligado? Que não gostavam de mim. E era escancarado mesmo. Foram essas duas pessoas aí que eu falei sobre. Falei que também tinha mais gente na sala além deles. Mas que eles eram os que eram escancarado. Aí, tipo, eles falaram: ah, ele é violento, por isso a gente tem medo de falar com ele. Ele falava coisa de suicídio. Sendo que na época, eu tava muito fudido. Eu tava muito na merda, cara. Você não faz ideia. Eu tava muito na merda naquela época, tanto que quando eu falava de suicídio pra eles que eram mais próximos de mim, eu tava, eram literalmente, tava na cara que era um pedido de ajuda. Eu tava falando, porra, me ajuda, eu não tô bem, me ajuda. Aí que eles fizeram? Porra, vamos se afastar do moleque, vamos excluir o moleque de tudo, vamos falar merda dele, começar a chamar ele de violento quando ele tá tentando falar a verdade e resolver o problema. Vamos chamar ele de violento e tirar a moral dele pra gente ficar de boa. Vamos fazer isso. E continuou nisso até os dias de hoje. Continuou. Simples. Não aconteceu nada com os caras. Aí beleza. Aí teve essa intriga, pá. E eu fui lá. Fui indo, aguentando, aguentando, aguentando. Tinha vezes que eu explodia em casa. Chegava destruindo algumas coisas, não minhas, nada. Tipo, tinha umas madeiras lá de fora de casa. Eu pegava as madeiras, levava pra laje, destruía elas no chute, no soco, tacando elas na parede da laje de casa. Eu tava muito puto, eu precisava descarregar a raiva de alguma forma. E inclusive nessa época foi a última vez que eu tentei suicídio na minha vida, que eu tentei me enforcar. Nessa época eu tentei me enforcar. Eu já tentei suicídio por overdose de remédio, não deu certo. Eu já tentei cortando pulso, não deu certo. Inclusive eu tenho uma puta cicatriz que foi um mix que é um bagulho pra eu lembrar que eu não posso descontrolar de raiva que eu sinto, que eu não posso me descontrolar quando se trata de raiva partir pra alguém. E foi ao mesmo tempo que foi tipo nessa cicatriz que eu tenho no pulso. Ao mesmo tempo que era um negócio, esse negócio de raiva, é um negócio que eu é um negócio pra eu que foi tipo, eu tava tentando bater numa pessoa, a pessoa fechou a porta. E nessa época eu tava planejando, porra, vou bater nessa pessoa, depois eu vou me matar. Aí a pessoa fechou a porta. Aí nisso aí eu falei, porra, não vou parar porque ela fechou a porta. Já vou suicidar mesmo? Vamos que vamos. Aí eu fui lá e bati na porta, quebrei a porta. E nisso aí minha mão atravessou a porta e ela aberta. Quando eu tirei na hora, começaram a sair bolotas de sangue. Umas bolotas gigantes de sangue caindo no chão, que era do meu pulso. Meu pulso ele ficou aberto de uma maneira, cara. Ele ficou aberto numa maneira. A dobra que você faz com o pulso quando você levanta ele. Você levanta o negócio, tava muito aberto, cara. Ele foi um puta de um rasgo. E ele passa aqui na minha veia. Ele passa aqui na minha veia cardiovascular do pulso. Ele passa por ela.
Tipo, a cicatriz ela passa por ela, pra você ver como é que foi o corte. Eu não sei como é que eu não cortei essa veia, porque se eu tivesse cortado, eu teria morrido no dia. Aí, beleza. Eu fui pro hospital, passei esse bagulho e tenho essa cicatriz pra me lembrar. Aí nessa época ali eu tentei me enforcar. A corda arrebentou e eu me escondi pra não virem me procurar. Me acharam e eu fiquei fudido. Contamos lá, aí eu voltei a tomar remédio que eu tava tomando antes, eu tinha parado. Eu voltei a tomar remédio. Teve uma vez que eu cheguei puto pra casa, em vez de ficar descontrolado, eu falei: "Mãe, me dá minha cartela de remédio, eu vou tomar dois pra eu ficar calminho". Aí ficaram desconfiados, pá, mas me deram duas pílulas. Eu tomei as duas. E nisso eu senti muito sono, eu dormi. Foi uma sexta-feira. No outro dia eu fui pro trabalho e eu tava todo mole. Eu não tinha controle da minha força, mas ao mesmo tempo eu não tinha, eu quase não, eu sentia que eu não tinha força, mas eu tinha força e não controlava. Mas eu sentia meu corpo todo mole. Eu tava no trabalho todo chapado, todo ruinzão mesmo, mas continuei tentando fazer o que tava certo, pá. E foi foda, cara, foi foda, porque meu coração ele acelerou, eu fiquei chapado, eu fiquei todo mole, e nesse dia eu tava ruim, eu tava mal. Mas aí mais pra frente teve uma vez que eu me embriaguei, que eu simplesmente tava mal no dia. Eu falei, eu tava lá saindo do Senai e falei: "Pô, moleque, vamos comprar um corote, uns dois corotes pra eu tomar". Aí eu fui lá e tomei dois corotes, sozinho, virando mesmo, que se foda, o corote quente, no calor, eu virei. Aí nisso aí eu fui pra escola. Nesse dia eu fiquei bêbado, louco pra caralho, só que eu não saí fazendo merda. O máximo de merda que eu saí é sair correndo, mas nesse dia aí foi foda. Eu dormi, senti muito sono no meio da aula. Eu dormi na aula, acordei na terceira aula, na última aula antes do intervalo. E nisso aí eu vomitei. Eu levantei a mão, fiquei meia hora com a mão levantada pra pedir pra ir no banheiro. Tava tudo rodando. E eu tava com uma puta vontade de mijar. Aí nessa hora eu falei: "Porra, mano, antes eu vomitar na sala do que mijar na sala". Aí eu vomitei pra poder ir no banheiro. Aí nisso aí eu fui pro banheiro correndo e fui mijar e terminar de vomitar. Nesse dia eu tava mal, eu tava mal. E foi aí que eu percebi também que ninguém se importava comigo lá também. Que tava, que era foda-se, tá ligado? Até hoje eu tenho alguns sonhos, umas paranoia que, sei lá, suicídio, cara, pra mim sempre foi uma opção e até hoje é uma opção, querendo ou não. Apesar de eu não querer mais me suicidar, não ter aquela vontade que eu sentia, até hoje o suicídio ele é uma opção pra mim. Pelo menos até hoje ele é uma opção. E é complicado isso, mano, porque muita gente julga errado isso aí, falando: "Ai, não pode falar de suicídio". Olha lá o cara falando de suicídio, o cara é louco das ideias, piá. Piá das ideias. O cara é louco. Olha ele falando de suicídio, é louco. Mas tipo, suicídio é uma opção. E a primeira pessoa que eu ouvi falando que suicídio é uma opção foi o Arthur Petri. E ele que me serviu de inspiração para criar esse podcast para poder esvaziar, organizar meus pensamentos. Ele que veio de inspiração. E ele foi a primeira pessoa que chegou publicamente e falou: "Ah, o suicídio é uma opção, querendo ou não". E ele tá sempre ali batendo na porta. Só que as pessoas ignoram. Aí nisso aí eu falei: "Porra, é exatamente isso". Mas tipo, ainda não falei isso, tá ligado? Não fico falando isso. E hoje eu tô falando, porque essa semana, meu amigo, essas semanas foi foda. Suicídio pra mim, ele ainda é uma opção. Inclusive, ultimamente eu tenho pensado bastante nessa opção. Eu tenho cogitado, entre aspas, tá ligado? Eu penso bastante sobre isso. Tô pensando bastante sobre suicídio. Sinceramente, eu acho que isso não é legal pra minha cabeça, mas ao mesmo tempo que isso não é legal pra minha cabeça, e eu sei disso,
É uma autossabotagem. Porque eu ainda continuo pensando, eu ainda continuo cogitando. Aí nessas horas eu olho pra mim mesmo e falo, porra, mano, Vitor, você não amadureceu nada, Vitor. Tu continua aquele mesmo garoto que qualquer merda, que tava todo fudido, em qualquer instante podia se matar e era isso e foda-se. Você vai fazer merda. Você não mudou nada, Vitor. Você ainda continua um bosta. Você melhorou em muitas coisas, mas na essência você continua um bosta. Aí beleza. Teve esse negócio, pá. E desses acontecimentos. Aí a gente chega no final do segundo ano do ensino médio. No final. Eu não lembro se foi no final do segundo ano ou se foi no começo desse ano, cara. Mas é um acontecimento que me marcou e me marca até hoje. É inclusive por esse pensamento que eu tenho uma ainda desconfiança, que eu não me sinto muito bem, que eu ainda cogito suicídio. É por causa desse acontecimento. Nessa época eu já tava sem amigo nenhum, eu já tava todo fudido, afastado e beleza. Aí uma professora chegou em mim depois de uma prova e falou: Vitor, desse jeito você não vai conseguir tirar uma nota boa, que eu tinha errado algumas questões e você tá com uma nota ruim. Eu falei: sim, eu sei. Aí beleza, ela falou, a professora de matemática, ela falou: olha, está tudo bem com você? Eu falei que não tava muito bem. E ela falou: é, porque eu tô vendo você sempre sozinho, não interagindo. Até o Nicolas, o moleque que geralmente era excluído da sala, que eu conversava com ele também. Até o Nicolas tá se enturmando mais. Eu nessa hora eu falei: não sabe de nada. Mas eu mesmo assim dei o braço a torcer, porque eu sou trouxa. Porque eu sou um imbecil. Aí beleza, eu ouvi. Ela falou: pô, qualquer coisa, você pode contar comigo. Ela falou num tom, cara, que eu nunca tinha ouvido isso antes nessas palavras. Nessa hora, eu senti um alívio dentro do meu peito. Eu senti um alívio muito grande. Eu falei, porra, no meu subconsciente tava, mano, finalmente alguém vai me ajudar. Ou finalmente alguém notou, finalmente alguém vai me ajudar. Alguém vai ficar do meu lado pra me ajudar a sair desse poço. Aí beleza, eu esperei algum tempo e tipo, eu esperei algum tempo, ela falou: "Ah, nem com o André mais você tá falando, o André que você era bem próximo, nem com ele mais você tá falando". Aí nessa época, aí eu esperei mais um tempo, que eu tô falando muito nessa época também. Tá bom. Aí eu esperei mais um tempo e eu fiquei esperando pra até passar. Aí no intervalo, lembrei. Lembrei. Foi nesse ano, foi no começo desse ano isso aí. Que eu tinha até o primeiro ano agora que eu tenho uns amigos lá. Foi no primeiro ano isso aí. Foi nesse ano, aliás. Aí eu fui lá falar com ela no intervalo. Eu contei tudo pra ela, tudo que tava acontecendo, tudo. Eu desabafei mesmo. E naquele dia que eu senti o alívio, mano, eu chorei. Eu literalmente chorei. E foi a primeira vez em mais de 5 anos que eu chorei, tá ligado? Eu nunca tinha derramado uma lágrima de alívio. E cara, foi incrível. A sensação que eu tive foi uma das melhores sensações da minha vida. De eu conseguir chorar. E eu não consegui segurar o choro. Eu não consegui segurar o choro pra chorar em casa. Eu chorei lá mesmo, no meio da sala. Ficando fudido naquele dia lá. E eu tava lá no canto da sala, fiquei na minha cadeira por um tempo. E é isso, eu fiquei olhando as pessoas pra ver se alguém ia perceber. Obviamente não perceberam que eu tava chorando. E eu tava, tipo, derramando rios de lágrimas, coisas que eu nunca tinha derramado na vida. Foi uma sensação que eu nunca tinha sentido, cara. Foi uma das melhores sensações, mas, tipo, eu acho que isso aí até me deu um trauma de chorar, porque nesse dia aí que eu fui falar com a professora e contei tudo, ela falou: ah, olha, eu acho que o problema é você.
Porque você falava com eles antes e agora você não fala mais. Você se afastou. Você se afastou. Aí eu falei, eu me afastei? Ela, você se afastou. Eu acho que o problema é você. Aí nisso aí, cara, meu mundo desabou. Porque o problema claramente não era eu. O problema claramente não era eu. Porque, cara, se eu tivesse confortável, eu não ia me afastar. Eu não sou um cara que gosta de se afastar do nada. Eu não me afasto do nada das pessoas. E eu me afastei, segundo ela, do nada. E é isso. E tipo, cara. Ah, velho, complicado, porque. Cara, eu tô muito triste pra falar disso aí, mas beleza. Bora continuar. Aí, beleza, cara. Foi nessa parte aí eu. Nessa hora o meu mundo desabou. Eu não chorei, mas eu senti raiva. Muita raiva. Nessa época aí eu fiquei rebelde de vez, taquei o foda-se. Meu irmão, teve umas vezes que eu cabulava na metade do intervalo até o final. Ou eu fugia da escola, ou eu simplesmente cabulava o período todo. Eu cabulava o período todo. Uma vez um moleque lá chegou em mim que eu tava sozinho lá. Pô, entra na sala, tá tudo bem aqui na escola. Nessa hora eu dei risada. Ah, não tá tudo bem não. Porque, cara, o moleque não percebe, porque tá tudo bem na escola pra ele, que era um dos moleques que era popular e querido por todo mundo naquela porra de sala, e eu era um moleque que era excluído de qualquer merda que tentavam fazer. E ficava nessa. E ele não entendia nada e tentava dar palpite. Ele tentava falar que tava tudo bem e eu não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Aí eu só ignorei o moleque e fiquei lá. Eu fiquei lá, sentado no pátio da escola lá do segundo andar, do lado da sala, ouvindo música, ouvindo o Arthur Petri, que era o único negócio que eu tinha na época também, que me fazia não ficar pensando merda em suicídio, essas porra. Era um dos únicos negócios que me fazia parar e poder aproveitar, dar risada com as piadas que o Arthur Petri fazia. É, ver o ponto de vista dele também me ajudava bastante, porque o cara tem 30 anos e passou por muita coisa que eu passei. E isso aí me dava uma credibilidade pra ele. Porra, o Arthur Petri é foda, porque ele me ajudou pra caralho. Indiretamente, cara, ele me ajudou pra caralho na minha vida, querendo ou não. É. E tipo. Aí beleza, eu fiquei lá, chegou a coordenadora, deu mó BO, ela falou, pô, volta pra sala. Aí eu fui não querendo voltar pra sala. Eu voltei pra sala e eu fiquei lá no canto, mal. E ficou por isso. E ficou por isso. Aí veio a pandemia. E óbvio que no intervalo, na entrada, eu conversava. Eu não era 100% sozinho. Porque eu tinha uns amigos. Eu tinha uns amigos do segundo ano e do primeiro. Os calor, tá ligado? Eu sou amigo deles. Eu era amigo deles, eu conversava bastante com eles, ria bastante, gostava pra caralho, saía com eles. E é isso aí, cara. E é isso aí. Eu ia bastante, pá. Mas eu sempre escondia tudo. Acho que o único cara que percebeu que tinha alguma coisa errada foi o Thiago, porque vira e mexe eu chegava lá na escola embriagado ou de ressaca por causa de um dia passado no fim de semana. Aí ele falou: "Pô, você deve ter muita mágoa pra ficar bebendo assim, né?" Aí eu falei: "Você nem imagina." Mas ficou por isso também, porque eles têm um problema dele e ele não e tipo, é foda. Apesar dele ser um grande amigo meu ainda, eu só não falo muito com ele porque eu não tenho mais o contato dele, mas porra, o moleque era foda, Thiago era foda. Mas beleza. Continuando, aí isso chega até os dias de hoje. No TCC foi uma luta, cara. No TCC foi uma luta pra eu achar um grupo. Eu só consegui achar um grupo uma semana antes da semana da quarentena. Que
Depois de muito BO, muita professora falar, pô, o Vitor tá lá sozinho, sem grupo até hoje. Um grupo que veio lá, que veio até mim e falou, e só no último semana, depois dos professores encherem o saco, falou, ah, você quer se juntar no nosso grupo? Aí eu falei, pô, quero, né? Tô sem grupo, eu quero. Aí eu juntei no grupo deles, mas eu tenho muita desconfiança. Eu não sei se isso é genuíno ou se eu não sei se isso é genuíno ou se eles fizeram isso só porque os professores encheram o saco. E sinceramente eu acho que foi só porque os professores encheram o saco que eles fizeram isso. E pensar nisso me deixa, tipo, triste de uma forma, cara. Me deixa muito triste. É complicado, cara. É complicado. Aí beleza, cara. Tem até o grupo do TCC até hoje e eu não sei muito bem onde é que eu tô ainda, porque isso ainda não se resolveu. Eu não me aproximei de ninguém de novo da sala, eu não consegui falar com ninguém. Até hoje eu não falo com ninguém da sala direto. E eu guardo tudo pra mim até hoje. Eu parei de tomar o meu remédio pra depressão que eu tomava, eu parei de tomar muito do nada porque acabou minha cartela. E precisa de laudo psiquiátrico para poder comprar mais. E aquele laudo que eu tinha, ele já acabou o prazo dele. E, e faz tempo que não tá dando pra eu ir pro psiquiatra. Tanto que porque trocou até de convênio, eu não sei se vai dar pra ir pro psiquiatra. Pro mesmo que eu ia, pá, vou ter que contar tudo de novo. Ah, foi mal aí. Tô soluçando, quase arrotando aqui. Eu não sei se vai dar pra eu ir pro psiquiatra de novo. Eu não sei se quando eu voltar pro psiquiatra e contar tudo eu vou ter que tomar um remédio mais forte. Eu não sei de nada, cara. Eu tô perdido. Eu não sei de porra nenhuma, tá ligado? Eu não tô entendendo nada que tá acontecendo. Tô completamente alheio. Tanto no meu grupo do TCC, eu sou muito alheio. O pessoal lá, eu me sinto como intruso, porque era um grupo que eles estavam combinando de fazer só os amigos. Aí do nada chega um cara que era solitário na sala, que ninguém conversava nunca. Eu me sinto um intruso, cara. Eu tô perdido. Eu não sei o que fazer, cara. Eu não sei o que fazer. Acho que esse desabafo também é um pedido de ajuda. Vai que alguém do grupo, meu TCC, veja, na melhor das hipóteses, tirado do meu cu. Vai que algum deles veja e tenta ajudar. Mas eu acho que não vai ajudar. Porque eu tô sozinho nessa. Eu sempre tô sozinho. Querendo ou não, cara, a minha vida eu passei mais tempo sozinho do que com alguém. Muito mais. Muito mais tempo sozinho do que com alguém. E isso é foda, cara. Muito foda. E não foda de uma maneira legal. É. Mas enfim. Deixa eu ver o que mais tem pra falar. Essa semana, cara, eu fiquei muito pensando em suicídio, tá ligado? Eu fiquei muito pensando nisso. Eu fiquei muito atrelado a essa pauta. E eu não sei porquê, cara, mas eu fiquei muito pensando nisso. E essa semana eu senti uma vontade enorme de chorar, que eu tava revendo uns negócios, eu senti muita vontade de chorar. Eu tentei forçar o meu choro. Eu tentei forçar o meu choro pra ver se saía. Eu tentei intensificar ao máximo a sensação que eu tava sentindo de chorar. Mas eu não conseguia. Agora mesmo eu tô com uma vontadezinha de chorar, mas eu não consigo. Não sai uma lágrima, o meu olho não se umedece. Eu simplesmente não consigo. Eu acho que é um trauma por causa desse bagulho da professora de matemática que falou comigo, pá. Eu acho que é um trauma que foi gerado por causa dela, que eu não consigo mais chorar, cara. Eu não consigo mais, eu simplesmente não consigo. Porra, atualmente o meu sonho é eu conseguir chegar em algum lugar e conseguir chorar genuinamente. Conseguir genuinamente ter alguma emoção forte, impactante que me faça limpar a minha alma pelos olhos. Mas é complicado, cara, porque eu não consigo. Eu tava falando com o meu melhor amigo e com o meu melhor amigo que é o Alto. Eu tava falando com ele
E, tipo, eu tava falando com ele, mano, eu não consigo chorar. Eu sinto vontade, mas eu não consigo, não saiu uma lágrima. E isso é um puta problema, cara. Porque às vezes quando eu quero desabafar alguma coisa, parece que não é alguma coisa genuína, parece que não é, parece que é falso. Parece que não é algo verdadeiro. É, parece que eu tô inventando a história pra incriminar alguém porque eu não gosto de alguém, porque eu simplesmente não consigo chorar. Eu não consigo liberar essa emoção dessa forma. Mas eu acho que isso também se dá com um mecanismo de defesa, porque eu nunca tive alguém pra me ajudar. Eu nunca tive alguém pra me ajudar. Eu tava conversando com um outro amigo meu lá da antiga escola, ele teve um problema parecido também. Ele tem um puta problema de psicológico fudido, tanto que ele tem um problema lá. Ele teve muitos problemas que eu não posso citar, porque ele pediu em respeito a ele, eu não vou citar. Mas e principalmente psicológicos, ele teve muito problema, mas ele conseguiu superar rápido porque ele tinha uma pessoa que ajudava ele me contou. Essa pessoa infelizmente veio a falecer, ele me disse, mas ele ainda guarda ela com carinho na memória. E essa pessoa ajudou muito ele a sair do poço que ele tava. Mas eu não tive essa pessoa, cara. Eu simplesmente não tinha. Eu não conseguia contar com meus pais porque eles iam encher o meu saco. E é isso. Eu não dava, cara. Eu não contava com eles porque eles iam encher o meu saco. É, eu não queria encheção de saco porque eu ia me estressar mais. E acabou que eu tô nessa, cara. Eu nunca tive essa pessoa que me ajudasse. Tudo que eu fiz, eu consegui superar até agora. E eu acho que eu ainda não superei direito. Foi por causa minha. Eu fui tentando sozinho sair dessa. Que eu simplesmente nunca tive uma pessoa pra me ajudar. Eu acho que até por isso que eu tenho essa trava de não conseguir chorar e essas coisas. Ah, cara, eu não sei mais de nada, eu tô perdido. É isso, cara. Foi esse o desabafo, foi esse o podcast da semana, cara. Muito obrigado se você ouviu até aqui. Se você não ouviu até aqui, tudo bem, o assunto tava chato, eu não vou mandar você, eu não vou falar pau no seu cu porque se pá você tem razão de não ter ouvido, porque o assunto tava complicado. E é isso, cara. É isso. Se quiser ter um contato mais direto comigo e contar algumas histórias, sei lá, pra mim, pra eu narrar aqui no podcast, depois comentar também, você pode contar na DM do Twitter ou do Instagram. Ambos são @Vitor na merda e ambas as DMs estão abertas. Converse com qualquer um que tiver. Ou se você tá vendo isso e tem o meu contato no WhatsApp, você pode falar comigo pelo WhatsApp de boa, que eu não ligo, que eu converso de boa. Mas é foda. Muito obrigado e falou.